imobiliário está em constante evolução. Para ajudar vocês a entenderem esses temas, nasce o Mercado Explica, uma nova série da Júdice Araújo, que vai contar sempre com um convidado especial, trazendo um tema relacionado ao mercado imobiliário de alto padrão. Hoje a gente vai inaugurar esse quadro com o Gustavo Guerrante, secretário de Urbanismo da Prefeitura do Rio. Gustavo, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, prazer é todo meu. É uma honra ter você aqui. A gente vai começar esse papo falando sobre um tema super atual e bastante recente, que é a PAC Bossa Nova. Perfeito. Né? Tem muita gente falando sobre o assunto e nada melhor do que trazer um especialista, né, que está dentro da Secretaria de Urbanismo, que lidera esse time da Secretaria de Urbanismo e que conhece todos os detalhes para compartilhar aqui com vocês. Gustavo, para começar, conta para a gente o que é a PAC Bossa Nova e o que ela muda na vida dos moradores de Ipanema e Leblon. Perfeito. Primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Fred. É um prazer quebrar aqui um pouco da minha rotina, mudar um pouco de ares, né, falar de assuntos interessantes. A PAC Bossa Nova é bem recente, né, foi a última regulamentação que a gente teve no município em termos urbanísticos no último mês e meio. Já existia, né, a PAC, é legal, acho que esclarecer para uma parte do público, não tem tanta familiaridade, né, com esses temas. Muitas vezes a gente associa a PAC a um prédio, especificamente um prédio tombado, né? E a PAC não é só um prédio tombado, uma casa tombada, uma igreja de valor arquitetônico. Então a área de preservação ambiental e cultural é para isso. Então ela nasce lá atrás, né, na década de 70, por ali. Depois ela sofre algumas evoluções já no período da década de 90, início dos 2000, principalmente Leblon e Ipanema, para manter uma certa volumetria daquele bairro, para aquele bairro, né, não explodir de crescimento ou então torres muito altas num lugar em que você tem um bairro que está nivelado, por assim dizer. Então, a gente tem algumas quadras, né, da cidade, desses bairros, que tem ali uma constância, né, nas construções, né, eles seguem um padrãozinho, quarto andar, quinto andar, toda a quadra. Então, a preservação visa não estragar essa volumetria ou deformá-la. Então, isso já existia. A gente fez agora uma evolução, também calibrando, aí tem que falar um pouco de todos os outros projetos que a Prefeitura, né, vem junto, que acabaram hiperincentivando um pouco Ipanema, de fato. Acho que todo mundo que circula por Ipanema observa que a gente teve um crescimento bem grande, né, de construções nos últimos anos, de 21 para cá, 2020 para cá, e também é fruto não só, o pessoal geralmente associa ao Reviver Centro, mas não é só o Reviver Centro, né? A gente teve um conjunto de legislações, início de 2024 a gente teve, né, o plano diretor, mas a gente agora resolveu dar uma enxugada e organizar, né, legalmente, né, do ponto de vista legal, da legislação, dos decretos, o que a gente deseja para esses lugares. De fato, a gente percebeu algumas construções ali um pouco exageradas, e a gente queria evitar que algumas dessas quadras pudessem vir a ser deformadas nesse primeiro quarteirão da praia. A praia a gente tem que ter um cuidado muito especial. A praia ela já tem uma legislação super específica que evita construções que façam sombra na praia. Isso é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Mas a gente tem quadras, acho que é muito facilmente observável, principalmente no fim ali do Leblon, principalmente, que estão estáveis. O que a gente diz estáveis? São quadras em que você tem prédios até 6 andares em toda a quadra. Então faz muito pouco sentido eu pegar um prédio no meio dessa quadra e deixar fazer 10, 12. Perfeito. Ele vai ficar destoante. Então, o objetivo é, sempre que a gente tem esses a gente chama de dentes, né? Naquela boca que às vezes ela tá um pouquinho, ela fica com dente, fica um pouco desdentada, por assim dizer, a gente preencher aquele vazio, que você não vai agredir urbanisticamente falando, com exageros, mas dando uma especial atenção para uma área que precisa, né, de especial atenção. A orla do Rio de Janeiro é a orla mais desejada do Brasil, né? A gente tem uma quadra, a gente tem principalmente Copacabana já estável, né, do ponto de vista de construção, mas a gente tem Ipanema e Leblon, dado o seu alto valor, muito interesse do setor imobiliário em, por exemplo, pegar um prédio pequeno e transformar num prédio grande. Foi isso que a gente quis dar atenção. E junto a isso, claro, a gente teve que revisitar uma série de outras legislações do município, incluindo o Reviver Centro, né, para aqueles também, novamente, que estão menos familiarizados, me estendendo um pouquinho, mas acho que é legal deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala, não, é tudo Reviver, não é necessariamente só Reviver. O Reviver, o que ele faz? Se você faz um retrofit no centro da cidade ou uma nova construção, você ganha potencial construtivo em áreas mais nobres da cidade.
Então isso reduz o custo para o investidor de construir nessas áreas denominadas áreas receptoras. E aí a gente tem Ipanema como um caso, a gente tem alguns bairros da Zona Norte, Botafogo, um pedaço de Jardim Botânico, um pedacinho da Lagoa, como essas áreas receptoras. Como fica mais barato construir e muito caro o valor final de venda, acaba sendo muito interessante para o empreendedor construir nesses locais. Então, normalmente, ele tende a usar esse potencial que ele fez da obra que ele fez no centro da cidade, nas áreas mais valorizadas da cidade, para aí sim, depois partir para as outras áreas receptoras. Então, a APAC, ela organiza, ela reduz um pouco o incentivo, diria que reduz consideravelmente o incentivo para novas construções muito grandes em Ipanema, Leblon, e chegando ali até o Arpoador. E tem mais uma série de definições do tipo o que é bem tomado, o que é bem preservado, e por aí vai. Pegando o gancho do bem tombado que você mencionou, muita gente confunde os conceitos de APAC, tombamento. Perfeito. Quais são os critérios utilizados pela prefeitura para definir, por exemplo, a abrangência da APAC dentro dos bairros de Ipanema e os tombamentos, por exemplo, no caso da APAC Bossa Nova, foram 17 imóveis tombados. Perfeito. É isso. Eles já tinham, esses 17 imóveis, Fred, eles já tinham um pedido de tombamento parcial. Que a gente foi fazer um tombamento definitivo. Por que a gente achou interessante, aí indo para a etapa 2 já da sua pergunta, mas depois eu volto à etapa 1. Por que a gente achou interessante deixar clara essa regra? Porque quando a gente vai fazer um licenciamento de um novo prédio, que você é vizinho a um bem tombado ou um bem preservado, aquilo tem que ter uma avaliação dos técnicos, seja do patrimônio do município, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, né? O Rio tem essa característica, então a gente tem que ser vigilante, ou do IPHAN, ou do órgão federal. O que acaba, de certa forma, Fred, que a gente quis evitar definindo o que pode, o que são esses 17 imóveis e o que pode no entorno deles, para evitar subjetividade. Porque podia acontecer de um técnico avaliar e dizer assim, olha, você vai poder ir até o 6º andar com afastamento do bem tomado de X metros. A gente quis tirar essa subjetividade. Então a gente cravou, olha, do lado desses bens tombados, os bens tombados são esses que a gente está dizendo agora aqui na lei, você pode até 6 andares. Não adianta ter mais-valia, ter acréscimo, ter reviver, que você não vai fazer nada além daquilo. E a PAC às vezes gera essa confusão porque a gente tem diferentes categorias. No fim das contas, as obrigações acabam sendo as mesmas. Então, assim, se ele é preservado, se ele é tombado, você tem que manter as características, não muda a sua obrigação. Agora, existe a questão da PAC de conjunto, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, que é o seguinte, o seu prédio, né, o seu imóvel, ele faz parte de um conjunto de bens que compõe uma paisagem que não deve ser alterada. E aí você faz o tombamento, a área de preservação ambiental e cultural. Então você criou um ambiente, ou seja, ali são um prédio de 4 andares, não pode fazer acréscimo, você não vai poder crescer ele para cima fazendo um puxadinho, denominado puxadinho, porque você está numa área de especial interesse. Você tem que seguir aquelas regras. Tá claro. E me conta uma coisa, por que a prefeitura decidiu criar a PAC Bossa Nova justamente nesse momento? Vinha acontecendo alguma coisa, alguma movimentação no bairro que vinha preocupando a prefeitura? Sim, acho que tem 2 timings aí que acabaram casando, Fred. Eu acho que existe um timing da maturidade um pouco maior do plano diretor. Então, assim, o plano diretor, por mais que pareça muito tempo, mas eles são 2 anos e meio só, né? Início de 24. E uma maturidade também do Reviver Centro. A gente está no 5º ano do Reviver Centro. Né? O Reviver Centro é uma política de recuperação do centro da cidade que ela sofre revisões a cada 2 anos. Então a gente já estava na hora, a gente fez o Reviver denominado Reviver 2 em 2023, né? Teve Reviver 1 em 2021, Reviver 2 em 2023, e a gente já tinha passado da fase de fazer uma nova revisão do Reviver. O que são essas revisões? Como é uma nova legislação, uma inovação na cidade, a Câmara Municipal cravou uma obrigação da gente revisar cada 2 anos para a gente ver se a nossa dosimetria daquilo que está dando de incentivo está calibrado para as nossas necessidades e está atendendo aquilo que a gente necessita. Então o que a gente percebeu? Naquele primeiro momento, de 21 a 25, entende que aqueles incentivos foram suficientes, né? Tanto que aí, hoje a gente tem lá 8.000 unidades residenciais são lançadas no centro, o que é bem rápido para 4, 5 anos, mas que houve também um hiperincentivo em Ipanema. Novamente, por quê? Porque é a área mais valorizada entre as áreas receptoras. Sim. Então é muito melhor o empreendedor, o investidor, que ele tem uma oportunidade de ele investir em Ipanema, ele não vai investir em Botafogo ou Tijuca nesse momento. Ele vai esperar acabar os terrenos para ele gastar o título dele, o benefício que ele tem em Ipanema, cujo valor de venda é mais alto. Então, sim, houve um hiperincentivo, né, pensado,
porque a gente precisava, de fato, pós-pandemia, ali, 2021, ocupar o centro, né, trazer benefícios do centro, convencer as pessoas a morar no centro, entender que o centro é um lugar residencial. Umas peculiaridades da nossa cidade, mas vocês que são do setor imobiliário são sempre interessantes de explorar, né? O Rio de Janeiro tinha uma legislação que só foi revisada quando do Reviver em 2021. Em 1974, proibiu-se qualquer construção de residencial no centro da cidade. Então a gente ficou 50 anos, quase 50 anos, sem poder construir nenhum imóvel residencial no centro da cidade. Em 2021, com a lei do Reviver, é que é alterado isso. Muito recentemente surgiu o primeiro prédio na Avenida Presidente Vargas, desde o prédio que é conhecido como o Balança Mais Não Cai, que é da década de 60, 50. Nossa. Então, foi toda essa... Então, tudo muito jovem, né? Eu brinco, né? Em 2021 era um bebezinho, que a gente cuidava ali e tal. O Reviver é uma política... Qualquer operação urbana, né, Fred? Assim, qualquer inovação urbana, qualquer nova reformulação urbana, ela leva muito tempo para acontecer. Né? Eu participei muito do projeto do Porto Maravilha, em 2009, 10, 11. E você vê, hoje, o Porto Maravilha tem lá um conjunto de residenciais e os primeiros moradores do projeto Porto Maravilha estão chegando agora. Chegaram ano passado. Né? Daqui a 2 anos a gente tem mais 5 mil, depois a gente tem mais 15 mil, a gente vai duplicar, né, o número de habitantes naquela região. Então, Reviver é a mesma coisa. É um bebê, começou ali um bebezinho, né, a gente tem que ficar cuidando dele por muito tempo, para ele engrenar. Hoje a gente pode dizer que está aprendendo a andar de bicicleta, está tirando a rodinha, mas a gente tem que ficar ali do lado. E aí a gente calibrou um pouco isso na PAC Bossa Nova, junto com o projeto do Praça 11 Maravilha, que é uma expansão do centro. Né? A gente achou por bem calibrar isso nos incentivos, a gente quer incentivar a Praça 11 Maravilha, mas não precisava hiper-incentivar na quadra da praia entre Ipanema e Leblon. Isso que a gente quis evitar. Quando a gente olha para Ipanema e Leblon, e são os bairros mais valorizados do Brasil, quais são as características dos dois bairros que a prefeitura mais se preocupa em preservar? Acho que toda essa área, Ipanema, Leblon, aí a gente pode esticar, né? Esticar para Lagoa, um pedaço ali de Copa, né? A zona sul do Rio, né? O Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, Fred. O Rio, a zona sul do Rio, ela é 3% do território da cidade. É um percentual muito baixo. E você vê, uma cidade de 6 milhões de habitantes em que todos desejam esses 3%. Desses 3% desse território, você imagina o que significa Ipanema e Leblon. A gente talvez esteja falando de menos de 1% do território da cidade, que é o mais desejado, não só pelos locais, como pelos turistas, né? Moradores. Então, o grande desafio, né? Eu acho um grande desafio que a prefeitura tem em Ipanema e Leblon, dado a atração que geram, bem como a Lagoa, né? Bem como Copacabana, é como é que a gente atende bem quem mora, porque, né, você tem morador, por outro lado, atende bem quem quer visitar, né? As pessoas que vão à praia. Recentemente, saiu uma política forte de ordenamento da orla, porque de fato estava ficando uma coisa um pouco descontrolada. O prefeito Cavalieri vem batendo muito nessa tecla do ordenamento da orla, que é justamente, eu não posso afetar a vida, né, severamente a vida dos habitantes, nem posso afetar com má qualidade aqueles que vêm curtir, usufruir, principalmente os turistas. Afinal, a gente quer, né? A gente quer turista na cidade. O turismo é bom para a cidade. É bom para a cidade, né? A nossa vocação, a gente tem essa vocação, a gente faz esses calendários de eventos para isso. Então, é uma área de realmente especial interesse, como diz a lei e como é. Maravilha. Pensando agora sob a perspectiva do proprietário de imóvel de Ipanema e Leblon, né? Um proprietário de imóvel que queira entender qual é a situação do imóvel dele dada a implementação da PAC Bossa Nova, como é que ele faz para entender se o prédio dele está dentro da limitação dos 20 metros? Porque quando a gente analisa o decreto, e aqui na nossa área de inteligência da Júdice Araújo, a gente fez até um trabalho de plotar no mapa todos os imóveis tombados e as regiões que têm limitação máxima de 20 metros de altura. Se eu sou um proprietário, eu quero saber se o meu imóvel está inserido nessas restrições ou não, como é que eu faço? Tem um sistema lá da Secretaria, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria que eu estou à frente hoje, no Google, né, assim, para simplificar, para você não ter que ficar procurando ali dentro do site da prefeitura, né, existe um negócio chamado Consulta Rua a Rua. Aí você bota lá no Google, Consulta Rua a Rua, você vai ver lá o negócio da prefeitura, ele vai abrir já numa tela que vai dizer assim, informe o nome da rua. Aí você bota lá, Rua Jangadeiros 210. Aí ele vai abrir no mapa, você vai ver lá o prédiozinho, tem uma bolinha vermelha, e aí tem o relatório, chama Relatório de Informações Urbanísticas. Ele abre do lado esquerdo,
Você clica ali ele vai dizer tudo que tem na Rua Jangadeiros, vai ter o seu número, vai dizer lá, Rua Jangadeiros 25, por exemplo. Aí vai dizer lá, 6 andares, todos os imóveis preservados ou tombados que existem na Rua Jangadeiros, ele vai puxar, vai dizer pelo endereço, pelo número, então ele vai dizer, ó, Jangadeiros 210, 120, 145, tem algum tipo de proteção. Então é uma consulta relativamente bem rápida. Consultas rua a rua, lá dentro tem relatório de informações urbanísticas. Ali você tem um relatóriozinho de 2 páginas, dizendo tudo que você pode, todos os ataques, volumetria, gabarito, afastamento frontal, afastamento lateral, tudo que é permitido. Interessante. Isso é bom até para quem trabalha no mercado imobiliário, porque Sim. Eu confesso que eu desconhecia essa consulta tão rápida no Google. A gente normalmente tira CI e tal, e vai para uma coisa mais técnica, mas para o cidadão pode ser um caminho prático. Então, isso é uma primeira etapa. Aí você, eu me interessei pelo local, aí você vai gastar o seu dinheiro, talvez indo ali num registro, num cartório, para retirar um registro oficial com a validade de 6 meses, mas aquela primeira, assim, o que eu posso? Estou comprando um terreno ali na Nebo de Mendonça. O que eu posso naquele terreno? Aí, ali você já tem uma primeira. Se não passar nem naquele primeiro filtro, você não vai atrás da CI, você não vai atrás do registro, você não vai explorar as outras etapas. Legal. Gustavo, me conta uma coisa. Como eu te falei, a gente fez um trabalho aqui de plotar no mapa as áreas que foram afetadas pela PAC Bossa Nova. E eu notei, primeiro, que tem uma ênfase maior em Ipanema do que em Leblon, mas a gente nota que tem trechos muito específicos que, por exemplo, passaram a ter uma limitação de 20 metros de altura para novas construções. Uhum. Que critérios foram usados para essa definição, né? Porque são trechos, aí vou dar exemplos, tem Joana Angélica, Perfeito. Maria Quitéria, são trechos muito específicos, às vezes que pega 3, 4 prédios, e tem uma quadra um pouco maior no Leblon, Delfim Moreira, entre Rainha Guilhermina e Aristides Espínola. Exatamente. Conta pra gente quais são os critérios que foram usados. Foi exatamente bom, excelente exemplo, Fred. Normalmente aqueles que a gente limitou, né, muito explicitamente, então são aquelas quadras que estão, vamos dizer assim, harmônicas. Eu digo harmônicas, todos os predinhos daquela quadra têm o mesmo tamanho. Elas seguem um padrão, elas estão numa mesma ambiência, que se eu alterar, eu vou ferir de alguma forma urbanisticamente. Então, se um determinado empreendedor resolve pegar um daqueles prédios, derrubar para fazer um de 10, eu vou ter uma alteração, eu vou criar esses dentes no meio de uma quadra. Então, essas quadras que a gente olhou uma a uma, elas estavam estáveis, elas já estavam estabilizadas, não faz sentido eu alterá-las. Por outro lado, se você tem outras quadras, que existe um princípio da lei, já previsto no plano diretor, que permite a recomposição da quadra. O que isso significa? Eu tenho um prédio mais alto do que os do lado, o padrão. Então, por exemplo, Hotel Marina, Hotel Marininha, nas Alinhares, João Lira, uma delas, ele é muito mais alto que os demais e ele acaba gerando uma empena cega, o denominado empena cega, aquele paredão feio que você só vê a lateral do prédio. É um desejo sempre você ter o mínimo de empenas cegas na cidade, porque aquilo de fato altera de forma feia. Vamos dizer assim, claro que feio e bonito é um negócio subjetivo, mas do ponto de vista de arquitetura você pode dizer que aquilo é disforme, né? Então a gente permite a recomposição, que é ele abrindo ventilação para cá, então você bota uma varanda, você bota uma janela, você usar aquela altura que já existe naquele potencial mais alto e vir descendo até o mais baixo que existe na quadra para ficar um negócio mais harmônico. Normalmente em escadas, então fica mais harmônico ainda e a gente zera aquela empena cega. Mas excelente observação, que foi exatamente essa análise que foi feita. Quadra a quadra, o que estava estável, o que estava harmonizado, o que não estava. E aí nivelamos no mais alto daquela quadra para que dali não passasse. A gente vê hoje alguns projetos de novos empreendimentos, principalmente em Ipanema, né? E aí você falou, houve um estímulo lá atrás com o Reviver Centro e que vocês estão dando uma ajustada, uma corrigida nesse volume. E já existem, a gente tem conhecimento de alguns projetos de retrofit, né? Prédios sendo retrofitados. Você entende que com a PAC Bossa Nova a gente vai ver menos demolições, obviamente com a limitação de altura, e mais retrofit de prédios já existentes? Acredito fortemente, Fred. Tinha até um princípio da lei antes que ele permitia, por exemplo, que você, tendo um prédio mais alto, você quisesse demolir esse prédio, você podia recompor ele na volumetria do existente. Por que isso, né? Porque entendia-se que aquela volumetria já estava, né, adequada ao bairro, que é uma volumetria com a qual você já convivia.
Mas em alguns lugares, e aqui é um deles, né, aqui onde estamos, aqui onde, né, onde faz parte da Parque Bossa Nova, a gente tem alguns prédios que são muito altos. Né? Então a gente citei aqui 2 exemplos, né? Marina, Marininha, Caesar Park, que era o antigo Caesar Park, agora vai ser Softel. Né? São prédios muito grandes. Que se ele não tem mais esse benefício, não faz sentido nenhum ele demolir para ir para 8 andares. Então, assim, de fato um incentivo a retrofit. No centro, agora quando a gente calibrou, inclusive do benefício para cá, né, do transferência do potencial construtivo, antes, lá em 2021 e 2023, a gente permitia até construção nova. O que isso quer dizer? O cara tem um terreno no centro, em que ele construiu um prédio, aqueles 1.000 metros quadrados, X mil metros quadrados que ele construiu, ele teria na zona de recepção, né, de benefício aqui em Ipanema, Tijuca, Botafogo, onde quer que seja. Agora, no centro, a gente tirou isso para terrenos do zero, que a gente chama, né, terreno no chão. Só vai ter esse benefício quem fizer retrofit. Então, assim, também é um incentivo para fazer retrofit lá, aproveitar aquilo que está lá. Então, aqui, seguramente, se ele tem um prédio, o empreendedor tem um prédio já numa volumetria mais alta, ele não vai ter nenhum incentivo, provavelmente, a demolir. Vai fazer muito mais sentido ele retrofitar do que ele demolir e fazer um prédio do zero. Sempre que a gente pensa em mais restrições a novas construções, vem a ideia de que isso pode contribuir para a valorização dos imóveis já existentes em uma determinada região, né? Porque, obviamente, você está limitando a nova oferta, então quem quer morar em Ipanema e Leblon vai ter que comprar o que tem lá. Perfeito. A prefeitura enxerga dessa maneira, você enxerga que os proprietários de imóveis em Ipanema e Leblon, com a Parque Bossa Nova, podem contar aí, obviamente, com a evolução da cidade, o turismo e tudo que está movimentando a cidade, com uma valorização desses imóveis? Já vem sendo percebido, Fred, assim, nos últimos 3 anos, 4 anos, vamos botar aí para 22 mais ou menos, alguns bairros da Zona Sul, incluindo aí Ipanema e Leblon, tiveram uma apreciação fora da média do resto do Rio. Alguns bairros, novidades, claro, por exemplo, é normal que isso aconteça, o centro também. Porque houve aqueles primeiros entrantes, falar, pô, morar no centro é uma novidade. Sim. Né? Depois você tem 8 mil que foram, opa, tem alguma coisa aí. Porto Maravilha aconteceu a mesma coisa. Você teve ali aquelas primeiras construções, eu peguei isso lá em 2021, quando eu assumi lá a Companhia do Porto, que foi quando o prefeito Eduardo Paes foi eleito, ele me convidou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto. As unidades, botando em números, né? As unidades eram lançadas no Porto Maravilha a R$ 7.000, R$ 7.500 um metro quadrado. Hoje a gente já tem algumas dessas funções a 14. Lança 11, algumas nas áreas mais próximas ali, a Praça Mauá chega a 14. Aqui o salto ainda foi ainda mais significativo. A escassez da Zona Sul, ela é muito particular, no caso do Rio. Quando a gente compara com outras capitais, aí normalmente a gente compara com São Paulo também teve uma apreciação bem significativa, mas São Paulo é muito radial. Então você tem muitos bairros nobres no entorno do centro. Aí acaba virando uma questão de preferência e geografia. Então, tem lá em São Paulo o cara que é fã do Higienópolis, que não sai do Higienópolis, tem o cara que só pensa em Jardins e Itaim mesmo. Aí o cara, pô, mas a minha vida é empresário, minha vida comercial é ali perto de Brooklyn, etc. Ele não sai dali. Vila Nova, Conceição. Então você consegue dividir mais. O Rio de Janeiro tem essa característica geográfica, essa limitação mar-montanha aqui na Zona Sul, que torna isso aqui muito único, muito peculiar. É uma coisa que a gente tem em pouquíssimas cidades. Para finalizar, infelizmente, porque o papo tá bom, dá para ficar bastante tempo aqui. Eu também. Qual a mensagem que você daria e aí vou falar do cliente do mercado imobiliário que hoje cogita comprar em Ipanema Leblon? Você entende que com a Parque Bossa Nova, você acabou de responder, né? Isso aumenta, potencializa mais a valorização, porque torna mais escasso o produto. O que você traria de recado para quem hoje pensa em comprar nesses bairros? Ipanema e Leblon, estendendo aí Lagoa também, né? Algumas partes do Jardim Botânico, é um ativo, né? Assim, a gente tem aí um patrimônio que não perde valor, né? Pelo contrário, mesmo em momentos de crise, esses bairros eles foram muito resilientes de valor. Novamente, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, mesmo na crise, mas o preço estagnou, tudo bem.
né? Teve ali uma fase em que o preço não subia, claro que, né, comparativamente à inflação, houve uma perda, mas ela nunca perdeu um determinado piso. Isso vale quase que para toda a Zona Sul. O que acontece no Rio também, Fred, e é importante, a gente ficou muito tempo sem construir muita coisa nesses lugares. Então, assim, quem hoje também tem um ativo que é novo é diferente, porque assim, não é todo cliente, vocês, né, sabem disso muito melhor do que eu, né? Aqui eu tô não vou ensinar padre a rezar a missa, não é todo cliente que encara uma obra, né? Claro. Então você tem muito prédio antigo, o Rio de Janeiro não renova muito o seu parque de prédios, como está acontecendo agora com São Paulo, que está até acelerado demais, por assim dizer. Para a gente citar de exemplo, após o plano diretor lá em São Paulo, começou a ser interessante para as construtoras pegar um prédio de 8 andares, 10 andares na Vila Nova Conceição para fazer 20 e pouco. Isso, assim, não é trivial, você comprar um prédio com 26, 30 proprietários, né? Então, aqui a gente tem menos isso, a área é mais escassa ainda. Então, assim, Ipanema, Leblon, essas áreas que a gente citou, Lagoa, algumas áreas ali de Jardim Botânico, são áreas com uma resiliência de preço absurda, com a tendência de perda praticamente nula. Pelo contrário, a tendência de ganho cada vez maior. Esse ponto não tem como discordar. Ipanema e Leblon, sempre que os clientes nos consultam, até principalmente clientes de fora, né, que compram com a gente, é o nosso safe haven. Assim, há anos e anos e anos que os clientes que botaram dinheiro em Ipanema e Leblon não perderam valor e a tendência, eu acho que é continuar valorizando ao longo dos próximos anos. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo papo. Muito obrigado. Voltarei sempre receber. Voltarei sempre que convidado. Podemos até esticar essa conversa depois.